Então, gente, assim, só para dar um contexto primeiro, né? Lá, a gente intuba os pacientes em contexto cirúrgico. Então, o paciente ele está sendo intubado para fazer um procedimento cirúrgico. Não é nenhuma situação de emergência, o paciente está completamente estável. Então, por ser um ambiente controlado, é o ambiente perfeito para a gente aprender a fazer essas coisas. Então, certo, como é que foi a primeira experiência de intubação, né? Assim, a gente não faz só a intubação, né? Não é simplesmente chegar e sair intubando o paciente. A gente participa de todo o processo, do início ao fim. Para quem já estudou intubação, sabe do que eu tô falando, né? Fazer a pré-oxigenação, participar ali também da parte das medicações. Com relação às medicações, quem faz, né, quem administra são os chefes, os residentes, mas pelo menos no paciente que eu intubei, o chefe sempre estava ali fazendo as perguntas, quais as medicações, questão de dose e tudo mais. Então é como se você estivesse realmente fazendo todo o processo, que você tem que ter o conhecimento ali. E aí na parte de fazer ali a pré-oxigenação, tem uma parte que eu achei assim um pouco difícil, né? Aquela parte que a gente tem que vedar a máscara e fazer o chin lift, né? Que é a elevação assim da cabeça do paciente. Você tem que ficar segurando e segurando a máscara ao mesmo tempo, vedando a máscara. E aí, a cabeça, gente, de uma pessoa que tá desacordada fica muito pesada. Eu até falei assim, nossa, a cabeça é muito mais pesada do que eu imaginava. Mas deu tudo certo, não é nada impossível, só realmente era mais pesado do que eu imaginava. Certo, aí vem a parte da intubação, né? Como é que foi? Eu fiz ali a laringoscopia, tudo bonitinho, ok? Ah, só um detalhe, né? O paciente que eu fui intubar não era um paciente com via aérea muito fácil, não. Tem alguns pacientes que eles têm a via aérea mais difícil de intubar, seja por ser obeso ou, enfim, outros fatores, que era o caso do meu paciente, né? Era um pouco mais difícil de intubar ali, então eu não acertei de primeira. Eu fiz a laringoscopia, só que na hora de passar o tubo, eu acho que a minha laringoscopia não estava tão ampla, sabe? Então, eu não conseguia acertar. Parecia que eu tava vendo o buraco, mas o tubo não ia pro buraco certo, sabe? Mas aí o residente foi lá, pegou na minha mão e deu uma ampliada na laringoscopia, e aí o tubo foi. Então, eu fiz quase tudo certo, mas na próxima eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, à tarde, teve a raquianestesia. Eu fiz sozinha, né? O chefe tava só ali falando os passos que eu tinha que fazer, eu fui fazendo. E aí, só na hora que eu fui injetar o anestésico, é que o chefe colocou a mão ali junto comigo, né? Porque na hora que você vai injetar, a agulha ela não pode sair do lugar. Aí ele foi lá e deu uma ajudinha ali, segurando a agulha, que inclusive é o momento da foto que eu mostrei pra vocês, né? Aí ele ajudou nessa parte. E deu super certo, foi 100% ok. Que mais? E no mais, gente, os chefes que estavam ali, os residentes, eles eram todos muito bons, eles explicaram muita coisa. À tarde, uma amiga minha, ela fez uma extubação, né, que é quando a cirurgia termina e vai tirar o tubo do paciente, né. Só que não é simplesmente chegar e tirar o tubo, né, não, tem a hora certa de tirar, você tem que ficar de olho ali no ventilador mecânico, nas curvas de capnografia, tem um momento certo, você vai avaliando o paciente. Então, os chefes teve um residente lá que explicou isso pra gente, como é que mexe naquele aparelho lá de ventilação mecânica, enfim, coisas, gente, que são muito importantes de saber como médica, sabe? E que a gente não tem ao longo da faculdade esse tipo de coisa, então eu acho que esse estágio tá sendo muito proveitoso. Assim, foi só um dia, mas já foi um dia muito proveitoso. Gente, eu tô muito feliz de estar no estágio que eu finalmente tô conseguindo fazer as coisas, sabe? E esse estágio da anestesia tá sendo muito bom. Porque assim, gente, eu tô chegando no final da faculdade, né? E aí começa a bater um peso da responsabilidade. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver o mínimo de segurança pra fazer alguma coisa, eu não consigo fazer as coisas, tipo, levar as coisas pra frente, sabe? Eu acho que se eu enfrentasse uma situação de emergência futuramente, sem nunca ter entubado na faculdade, gente, eu ia travar real. Então tá tendo a oportunidade de fazer isso várias vezes aqui, tá deixando muito feliz. E até pensando em questão de residência também, né? Quando eu chegar lá na residência de pediatria, eu não quero ter que aprender do zero. Eu quero aprender agora no adulto, pra aperfeiçoar na criança.
Então eu tô muito feliz de ter a oportunidade de fazer as coisas. Hello, pessoas, começando mais um vídeo. Eu tô no centro cirúrgico. Esse é o meu estágio da anestésio. Eu tô na última semana. Eu tô aqui olhando no sistema as cirurgias que estão marcadas pros próximos dias, né? Pra eu saber o que me espera, se tem chance de fazer procedimento ou não. Tô olhando também se tem alguma cirurgia de urgência para entrar por agora. Nesse estágio da anestésio, a gente acompanha a equipe da anestésio no centro cirúrgico e a gente tem a oportunidade de fazer alguns procedimentos, né? Como intubação, acesso periférico, raquianestesia também, apesar de ser mais difícil de conseguir. Eu já consegui, algumas pessoas também, mas não é todo mundo que abre essa oportunidade pra gente, né? Porque a preferência é sempre dos residentes da anestésio. Agora são 9h30, eu já acompanhei uma cirurgia, né? Fiz a intubação, tentei fazer uma outra também, mas a chefe e o residente não deixaram porque era uma via aérea, um paciente com via aérea difícil. Então a prioridade foi do residente. Eu tô com uma meta para esse estágio da anestésio. Eu tenho a meta de fazer 10 intubações no estágio. E até agora eu já consegui 6 intubações, contando com a de hoje. E aí eu tenho só mais essa semana para conseguir mais 4 turnos. Acho que vai dar certo. Voltando para casa. Já estou em casa aqui tomando meu segundo café da manhã, né, meu lanchinho da manhã. Eu saí mais cedo hoje. Assim, esse estágio da anestesia, gente, é um estágio bem livre. Não é um estágio, né, não é um serviço que depende da gente, né, nós internos, para poder funcionar. Então a gente tá lá só para acompanhar mesmo, aprender o máximo possível e ter a oportunidade de fazer os procedimentos. Então não existe aquela obrigatoriedade de ficar, né, o horário todo, digamos assim. Vai depender se tem ou não oportunidades ali de aprendizado e a gente vai manejando os nossos horários. Geralmente, toda vez que eu intubo ou acompanho a intubação de algum paciente, eu gosto de ficar até o final para poder acompanhar a extubação também, né? Para meio que acompanhar o processo como um todo. Hoje eu não fiz isso porque, assim, depende muito do chefe do residente que tá lá no momento também, né? Alguns residentes, depois que a gente intuba e fica ali um tempinho, eles mesmos viram pra gente e falam assim: ah, vai procurar outra sala pra você, vai que você consegue mais oportunidade de intubar, né? Tem alguns residentes que são assim. Aí eu falei: ah, tá, vou procurar então. Aí eu fui... Gente, eu tô... Meu gato tá passando uma semana aqui em casa, né? Pra quem não sabe, a gente tem 2 gatinhos, né? E meus pais estão viajando e deixaram eles aqui em Uberlândia comigo, com a minha irmã, no apartamento. Meu gato tá ali me encarando. Às vezes ele... Gente, gato é assim, né? Às vezes eles ficam escondidos encarando a gente. Só de cantinho ali, achando que eu nem tô vendo ele. Agora ele tá mais calminho, ele tá com os olhos regalados me olhando. Kevin. Enfim, até perdi o que eu tava falando. Não lembro mais o que eu tava falando, gente. Mas é isso. Eu geralmente gosto de ficar até o final, acompanhar o processo como um todo, até porque a parte da extubação, ela também é bem interessante de acompanhar. Óbvio, se for uma cirurgia super mega demorada, eu geralmente não fico, né? Eu não ultrapasso meu horário de almoço, por exemplo, né? Como eu tava contando pra vocês, eu já fiz, contando com a de hoje, né? Eu fiz 6 intubações, fiz uma raquianestesia e foram 2 acessos periféricos. 2 acessos periféricos. Eu tô amando, gente, esse estágio da anestésio. E nem é no sentido, assim, de tipo, eu gostei da especialidade, quero fazer. Não é nesse sentido. Eu tô gostando muito porque eu acho que é um estágio que a gente tem muita oportunidade. Gente, qual outro cenário a gente tem a oportunidade de praticar intubação de forma tranquila e eletiva? Porque ali no centro cirúrgico, os pacientes estão sendo intubados para fazer uma cirurgia. Não é que nem na sala de emergência que os pacientes estão sendo intubados porque tá com risco ali de vida, né? É outro cenário completamente diferente.
e você poder praticar repetidas vezes num ambiente controlado, com supervisão, gente, isso é muito valioso. Eu tô muito feliz por estar tendo essas oportunidades, sabe? A raquianestesia, né, ela é importante pra gente mais pela técnica, né, não pelo procedimento em si. Porque quem faz raquianestesia é só anestesista. Mas qualquer médico, todo médico deve saber fazer uma punção lombar para poder fazer coleta de líquor, para diagnosticar, por exemplo, uma meningite. A técnica da punção lombar é a mesma técnica da raquianestesia. Então é super válido também aprender a fazer uma raquianestesia no centro cirúrgico. A única diferença é que na raquianestesia você vai injetar o anestésico, né? E na punção lombar você só vai ali coletar o líquor, mas a técnica é a mesma. Até o horário do almoço eu vou ver se eu dou uma estudada. Eu até pensei em ir pra academia agora, sabe? Antes do almoço, mas o treino de hoje é muito longo. E aí até eu treinar, tomar um banho depois, me arrumar tudo de novo pra ir almoçar no refeitório, porque hoje eu vou almoçar no refeitório. Nossa, não vai dar tempo, vai ficar muito corrido, então eu vou estudar mesmo. Vou continuar estudando o que eu já estava estudando antes, semana passada, que é eletro. Eu estou estudando, gente, eletro do zero, porque todo mundo sabe que eletro não é uma coisa muito fácil. E o meu aprendizado de eletro ao longo do curso, ele não foi muito forte, então eu tive que pegar do zero mesmo, tudo de novo, reaprender tudo. Eu tô usando esse livro aqui, que meu namorado me emprestou. Gente, esse livro, ele é simplesmente incrível. Ele é muito, muito didático. Ele te ensina como se você fosse uma criança de 5 anos, sabe? Ele faz muita analogia, muita comparação, muito macetezinho. E eu sou uma pessoa que eu aprendo muito por analogia, então assim, tá sendo maravilhoso. Eu tô lendo ele, aí aquilo que eu acho que é importante, assim, que talvez eu vá esquecer, eu vou anotando aqui nas minhas folhas de fichário. E tá sendo assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou terminar de ler toda a parte básica, né, de eletro, aquela base mesmo. E aí quando chegar nas patologias, nas arritmias, né, a parte de infarto e tudo mais, aí eu vou ver videoaula. Porque as videoaulas já são mais focadas ali, com uma visão mais prática, uma visão também do que mais cai em prova de residência, né? Mas aí para retomar a base, eu decidi estudar pelo livro, que, nossa, ele é muito, muito, muito bom. Vou fazer um tour aqui pelo sumário, ó. Primeiro capítulo, como entender os princípios básicos, entendendo que mostra o traçado, como posicionar os eletrodos no paciente, como definir o eixo, 2 primeiros passos para interpretar o eletrocardiograma. Aí aqui tem como definir o ritmo e a frequência. E aí depois, a parte do capítulo 7 já começa as partes de patologias, né? Aqui sobrecargas, falando sobre alterações de intervalo, alterações de duração. O que mais que tem aqui? Aí já tem as partes de supradesnivelamento, né? Que acontece ali nos infartos, alterações da onda T. Aí tem alguma parte aqui também, aqui as arritmias, né? Taquicardia, bradiarritmia. Aqui no paciente portador de marca-passo, eletro em crianças, artefatos, e é isso, são esses os capítulos. Ele tem bastante imagens e fica fazendo assim umas analogias, sabe? Esse aqui é um desenho de uma ambulância, que ele fez a analogia da ambulância com o sentido do vetor. Então, é umas coisinhas que ajudam, sabe, a lembrar. Aí eu acho legal que depois de cada coisa que ele explica, ele coloca um resuminho assim, ó, dos pontos chaves de tudo que ele acabou de explicar. Aí tem bastante traçado também aqui nos capítulos mais pra frente. Esse é o gatinho mais carente que existe. Ele me fez ir lá na sala buscar... O que você tá olhando aí? Ele me fez ir lá na sala buscar a ração dele, porque ele não gosta de comer sozinho. Gosta de companhia pra papá. Voltando para o hospital, eu vou almoçar no refeitório.
E, gente, será que hoje à tarde eu vou conseguir fazer alguma coisa? Nossa, eu tô muito afim de bater essa minha meta. Nossa, se eu terminar o estágio sem bater a meta, eu vou ficar com muita raiva. Eu estou aqui estudando no escuro porque uma certa pessoa tem que dormir. Gente, eu fiz questão de apagar a luz aqui porque ele não tava me deixando em paz. Ele ficava o tempo todo me chamando, miando. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou apagar a luz, eu vou colocar uma cobertinha ali pra ver se ele sossegue. Funcionou. Agora, pelo menos, ele me deixa estudar. Gente, o Kev, ele é muito carente. Ele não gosta de ficar sozinho, ele quer sempre companhia. Já a Marie, ela é completamente independente. Fica no cantinho dela, às vezes você nem lembra que tem gato em casa. Terça-feira, dia de folga. Eu acho que eu ainda não comentei nesse vídeo como é que funciona, né, a escala, os horários das semanas, né? Assim, esse estágio que eu tô é o estágio de trauma e urgências. Então, é um estágio que a gente roda em todos os prontos-socorros e também em alguns cenários diferentes, como, por exemplo, a anestésio, a urologia, enfim, todos os prontos-socorros e mais algumas especialidades diferentes, mais específicas. São 3 semanas na anestésio, né? Também tem 3 semanas no pronto-socorro de cirurgia, 3 semanas no pronto-socorro de clínica, e os demais cenários são só 1 semana, então cada hora a gente tá num cenário diferente. E a gente só trabalha dia sim, dia não. Então tem semana que é segunda, quarta e sexta, e tem semana que é só terça e quinta. Sim, é uma escala muito, muito, muito tranquila. Em alguns cenários, a gente tem escala no final de semana também, ou sábado ou domingo, mas não são todos os cenários, são só alguns mesmo. Hoje de manhã eu dei uma estudadinha, né? Eu tô usando sempre os meus dias de folga para estudar. Eu tiro também alguns dias para descansar, fazer outras coisinhas, mas durante a semana, no geral, eu estudo, né? E eu geralmente uso a parte da manhã para estudar a teoria e a parte da tarde para fazer revisão com questões e flashcards. Só que agora, neste momento, eu estou aqui arrumada para ir para academia. Só que antes de ir pra academia, eu quero comentar com vocês sobre o dia de ontem. Ontem, gente, eu fechei o dia com 9/10. Vocês lembram, né, que de manhã eu falei que tinha feito já 6 intubações, né, ao longo do estágio de anestésio, que minha meta era 10. E aí, simplesmente de tarde, eu fiz mais 3. Eu não imaginava que eu ia conseguir tantas oportunidades à tarde, eu tô praticamente batendo a minha meta. Eu fiquei surpresa, eu achei que eu não ia fechar as 10. Eu criei essa meta lá no início, no meu primeiro dia. Eu falei, eu vou fazer 10 intubações nesse estágio. Já foi 9. Assim, óbvio, né, que o objetivo não é número, a gente tá ali pra aprender a técnica correta, o posicionamento do paciente, que também é muito importante. A gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Como eu falei com vocês, eu sempre faço questão de participar de todo o processo, né? Eu não saio caçando tudo quanto é tubo no centro cirúrgico, né? Eu faço as coisas direitinho. Mas, o que custa? Vamos gamificar um pouco a vida, né? É divertido. Foi 9. E só um detalhe, né? Eu sei que algumas blogueiras, youtubers e, enfim, criadoras de conteúdo no geral, a maioria delas grava, né, ceninhas na academia e tal. Mas eu não gravo, por 2 motivos. Primeiro, que eu tenho vergonha. E segundo, que eu não levo o celular pra academia. Porque eu vou a pé e aí eu tenho medo de ser roubada, então eu não levo bolsa, não levo nada, tipo assim, nada que chame a atenção, sabe? Eu vou só com a minha garrafinha na mão e a chavinha na outra mão, a chave de casa na outra mão e só. Porque o bairro aqui ao redor do campus da UF não é seguro, não é mesmo, tem muito furto, então eu não levo nada, nem bolsa, nada que chame a atenção. Assim, eventualmente, um dia ou outro eu até levo o celular, enfio ele assim na roupa, mas enfim, gente, eu não...
prefiro não levar. E, enfim, eu acho que não faz falta também, né? Pelo menos eu, não sei vocês. Mas toda vez que eu tô vendo stories ou algum vídeo que começa a passar a cena da pessoa na academia, eu vou lá e pulo, porque eu acho sem graça. Eu acho que eu até já gravei ceninha na academia no passado, quando eu não tinha tanto medo de ser roubada. E talvez eu grave também, mas assim, geralmente... Bom dia, gente. Tô aqui preparando meu café da manhã. Vou fazer um café da manhã mais leve, porque eu quero já comer e logo ir pra academia. Eu não vou lá no centro cirúrgico hoje de manhã, porque na semana passada eu já fui um dia a mais, sabe? Eu fui uma tarde a mais. Então, meio que eu tenho já um turno pago. Vou aproveitar pra ficar de folga hoje de manhã. Como eu comentei com vocês, né? Esse estágio ele é bem livre, assim, como não é um estágio que depende da gente pro serviço funcionar, dá pra manejar bem, assim, os nossos horários pra bater a carga horária e tudo mais. Não tô mostrando meu rosto porque eu acabei de acordar, então assim, não quero aparecer. Mas hoje eu vou treinar superiores, né? Que ontem eu já treinei perna. Então, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, depois que eu me arrumar. Agora sim, um pouco mais apresentável. Eu queria comentar com vocês, gente, antes de eu ir pra academia, sobre algumas dicas, né? Pra poder aproveitar melhor o estágio da anestésio. Eu não sei como o estágio da anestésio funciona em outras faculdades, vou me basear no modo como funciona aqui na UFO, né? Até porque teve uma pessoa que me perguntou no Instagram também, então talvez seja, sei lá, a dúvida de mais alguém, né? Assim, eu acho que primeiro, o que a gente faz lá, né? O que a gente pode fazer de procedimento? A gente, como eu já comentei, né? A intubação, dá pra fazer hack também, mas é mais difícil de conseguir. E acesso periférico, assim, teoricamente a gente também poderia fazer um acesso central, mas esse aí eu acho que eu nunca ouvi dizer que alguém conseguiu, porque realmente, assim, os residentes têm muita prioridade e eles querem muito fazer. É um procedimento realmente bem disputado, assim, difícil de fazer aqui no hospital, viu? Mas enfim, aí pra conseguir esses procedimentos, você tem que primeiro saber qual tipo de cirurgia você vai entrar. Aqui no nosso centro cirúrgico, todo dia fica uma listinha ali na entrada de quais são as cirurgias eletivas do dia. As cirurgias do dia com os respectivos horários e qual sala que vai acontecer. Então, pelas listas de cirurgia, já dá pra ver mais ou menos qual tipo de anestesia que vai ser. Se vai ser uma anestesia geral, que vai precisar de intubação, se vai ser uma cirurgia muito longa, que vai precisar de acesso central, ou se é uma cirurgia que dá para ser feita só com hack anestesia. Então, pelo tipo de cirurgia do que tá ali na lista, você consegue saber quais tipos de procedimento você vai ter oportunidade de acompanhar ou até fazer mesmo. E aí, por estratégia, você vai entrar nas salas que tem aqueles procedimentos. Uma coisa que eu percebi aqui também é que na parte da manhã, geralmente as cirurgias de urgência ficam com os R1 da anestésio. Já as cirurgias eletivas são as cirurgias que estão os R2 e os R3. E aí a outra dica é não entrar na sala que tem R1, porque R1 acabou de entrar na especialidade, ele quer aprender, a prioridade é toda dele de fazer os procedimentos. É muito mais fácil você conseguir fazer alguma coisa estando numa sala do R2 e principalmente do R3. Colar nos R3, porque eles já fizeram muita coisa, então eles estão bem dispostos a abrir as oportunidades pra gente. Então tá, primeira dica, saber qual cirurgia entrar. Segunda dica, não entrar em sala que tem R1, porque a prioridade do procedimento é dele. Que mais? Aqui na UFO, a gente tem duas listas de cirurgia, né? Em dois sistemas. Tem um sistema que mostra a lista de cirurgias eletivas de toda a semana e tem a lista de urgências do dia. Então, eu sempre confiro essas listas também, né? Já no início da semana eu já olho, assim, toda semana para ver quais dias vão ter bastante chance de fazer procedimento. Todo dia também eu olho a lista de urgências, porque pode ser que já acabaram as cirurgias eletivas, mas tem alguma urgência para entrar. Então eu sempre olho também, já pergunto ali para as enfermeiras que organizam ali a entrada de cirurgias, qual cirurgia que vai entrar, qual que não vai. Enfim, aí dá para saber se compensa ficar mais um pouquinho, né? Ou se já compensa, já deu horário, já compensa ir embora, né? Porque às vezes acontece isso, a pessoa vê que acabou as cirurgias eletivas e fala, vou embora. E aí, bem na hora que ela vai embora, entra uma urgência ali que dava pra fazer muita coisa.
Então, eu tenho feito isso, sabe, durante todo o estágio, olhar a lista de urgências quando já as eletivas já acabaram. Outra dica muito boa é procurar procedimentos que são rápidos e que fazem vários em mesmo dia. Aqui no HC, por exemplo, tem a CPRE. Gente, CPRE, o dia que tem CPRE é muito bom. Eu não sei onde fica a lista de CPRE, eu só sei que geralmente aqui parece que é quarta-feira à tarde, mas parece que tem outros dias também. Enfim, procurar saber o dia que tem CPRE, porque é um procedimento que ele é rápido e que sai um paciente, entra outro, sai um paciente, entra outro, e todos fazem anestesia geral com intubação. Então, assim, nossa, numa tarde, assim, você consegue fazer uns 3, 4 procedimentos um seguido do outro, sabe? Muito bom. Inclusive, semana passada eu fui um dia a mais, eu comentei com vocês, né? Eu fui numa quarta-feira à tarde, que não era meu dia de ir, mas eu fui porque ia ter CPRE. Então eu fui pra aproveitar, né, que tem muito procedimento. E hoje à tarde, tomara que tenha de novo, porque aí, além de bater a minha meta, eu vou ultrapassar a meta. E uma última dica que é muito clichê, mas não deixa de ser importante, faça o seu papel de interno bem feito, né? Seja uma pessoa proativa, uma pessoa participativa, interessada. Porque, inclusive, uma vez um chefe reclamou, assim, sabe? Que tem interno que às vezes chega, pede pra entubar, entuba e vai embora. E aí eu procuro, sabe? Sempre fazer o meu papelzinho de interno ali bem feito, né? Chegar já cedo ali, o paciente já chegou, já vai monitorizando, coloca os eletrodos, oxímetro, pressão arterial. Tipo assim, participar do processo como um todo, sabe? Porque o paciente não é ali um boneco pra você entubar e ir embora, né? Conversa com o paciente, você pode participar da entrevista pré-cirúrgica também, participa da entrevista, conversa com o paciente, vai monitorizando. Tem paciente que chega às vezes assim meio ansioso, sabe? Preocupado para fazer a cirurgia, e você ali como interno pode fazer seu papel humano de conversar com a pessoa, tranquilizar. E aí depois que terminar o procedimento também, ficar mais um pouquinho, tirar dúvidas. Tem chefes e residentes que são muito, muito dispostos para ensinar. Dá para aprender muito sobre ventilação mecânica, drogas vasoativas, participar do processo de extubação também, que é importante. Enfim, gente, quando você está disposta a ajudar as pessoas também se disponibilizam a te ajudar. É uma dica clichê, mas é uma dica que funciona e que é importante. Agora eu tô indo pro centro cirúrgico e os meus planos para essa manhã eram treinar e estudar. Só que, gente, nossa, o estudo não rendeu nada. Tem dias que parece que a gente faz as coisas em câmera lenta e o relógio passa em câmera rápida. Nossa, as horas passam voando. Foi uma manhã não muito produtiva, mas enfim, tem dias que são assim mesmo. Poderia-se dizer que eu bati a meta, porque eu tentei uma intubação hoje. Mas é a questão, eu tentei. Era um paciente que tinha uma via aérea bem anteriorizada, sabe? E aí, nesses casos, a intubação ela dá mais certo se usar um fio guia ou bugie. Só que lá na anestésia eles não costumam usar fio guia, então fica bem mais difícil, sabe? Aí eu não consegui e passou pro residente fazer, né? Então, assim, poderia se dizer que foi 10/10, mas eu não tô satisfeita. Eu acho que tem que ter mais alguns pra poder compensar os tubos que foi no esôfago, compensar essa tentativa que eu não passei o tubo. Aí eu acho que eu vou vir amanhã, ao invés de sexta, porque amanhã tem mais oportunidade. Eu tava olhando na lista de cirurgias marcadas. Eu tava aqui refletindo se eu conto ou não essas intubações que deram errado na minha contabilização final, né? No meu saldo final do estágio da anestésio, para fechar esse desafio que eu mesmo me propus. E eu decidi, gente, que eu vou contar assim, sabe por quê? Porque até os erros, eles trazem algum aprendizado. Eles trazem um aprendizado para você não cometer aquele mesmo erro no futuro. Então, por exemplo, né? Deixa eu gravar um próximo story, senão vai ficar muito grande. Então, por exemplo, né? Que erros que eu cometi que me fizeram não conseguir entubar, mas que agora eu sei que esses erros existem e vou procurar não cometê-los mais no futuro
quando eu precisar entubar um paciente, sei lá, numa situação de emergência, por exemplo, né? Primeiro, nas minhas primeiras intubações eu tinha muita dificuldade com a laringoscopia, mas aí depois do residente explicando, pegando na minha mão, mostrando como é que tem que fazer, agora eu sei a força e a direção que eu tenho que jogar minha mão, então, ok, um aprendizado. Outra coisa também, a depender do que você vê ali na laringoscopia, você sabe ou não se tem indicação de usar um buge ou pelo menos um fio guia para facilitar. Eu já usei o buge, passei ele no esôfago, aí o residente pegou e tentou fazer também, não tava dando certo. Aí ele foi lá e pegou o buge e deu uma entortadinha assim, aí deu certo. Eu falei, então se o buge também tiver difícil de passar, tem que dar uma entortadinha nele. Enfim, pequenas coisinhas que salvam a vida do paciente numa situação assim futura. Como eu vim embora mais cedo, eu consegui terminar de estudar ataque a arritmias e agora, no finzinho da tarde, resolvi dar uma lida. Eu tô lendo esse livro aqui pra poder assistir o filme depois. E eu tô lendo ele, gente, de uma maneira muito lenta, porque quando eu não tô de férias, eu raramente passo muito tempo lendo, sabe? Então acaba que eu vou lendo bem devagar, mas tá na metade já, né? Passei um tempo aqui lendo, vou jantar agora, mas eu só queria fazer um pequeno comentário. Gente, esse livro tá me dando raiva, sério. Nossa, que raiva dessa história. Eu só não vou falar o motivo, porque eu sei que talvez tem gente que ainda não assistiu o filme ou ainda não leu o livro, e eu não quero dar spoiler. Mas assim, nossa, esse tipo de história me dá muita raiva. Nossa Senhora. Outro erro que eu esqueci de comentar, né? Que eu tava comentando em algumas intubações e dessa vez eu tive oportunidade de corrigir e deu certo, né? Que assim, às vezes quando você vai fazer a laringoscopia, mesmo vendo ali as cordas vocais, a abertura que você tá vendo não é muito ampla. Aí na hora de passar o tubo, meio que fica difícil, sabe? De passar. E aí na minha cabeça, antes, se eu, tipo assim, batesse um pouquinho na parede da laringe e forçasse o tubo ia escorregar pra dentro. Mas na verdade não, gente. Geralmente quando você faz isso, ele tem a tendência de escorregar pra baixo. Foi o que aconteceu naquelas vezes que eu passei as coisas no esôfago, né? Tanto o buge quanto o outro tubo que foi no esôfago. Aí um residente me falou, não bate na parede, tenta mirar direto no buraco sem encostar na parede. Porque às vezes você bate na parede e tem tendência dele escorregar pra baixo. Aí hoje eu fui tentar passar o buge, ele começou a bater na parede. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu mirar um pouquinho mais pro meio, tenta. Aí foi, deu certo. Do futuro, eu estava editando esse vlog e percebi que ele não tinha fim, né? Não tinha uma finalização. Eu provavelmente devo ter perdido alguns vídeos, porque eu achava que tinha finalizado esse vlog, mas enfim. Tô aqui só para fechar mesmo, então. Eu fico muito feliz de vir contar para vocês que eu não só bati, como eu ultrapassei a minha meta. Ao total foram 12 intubações. Eu também fiz, se eu não me engano, 2 acessos periféricos e uma raquianestesia. Esse foi o saldo final de procedimentos do estágio, além de todo o conhecimento teórico. Das intubações, 5 foram com total sucesso, 4 eu precisei de alguma ajuda, como eu já exemplifiquei para vocês, né? Uma ajuda ali na laringoscopia, alguma coisa assim, para poder dar certo. E 3 foram falha, né? Passei o tubo no esôfago, enfim, essas coisas que às vezes acontecem. Nas minhas últimas intubações, eu tive a oportunidade de usar o vídeo laringo, que é um instrumento que facilita a intubação, mas todo mundo fala que para você conseguir usar um vídeo laringo, você já tem que ter ali uma habilidade, né, no laringo tradicional. E no mais, eu acho que tudo que era importante de se comentar sobre o estágio, eu já comentei ao longo do vlog. Eu só tenho uma coisa para acrescentar, gente. Assim, eu falei, né, tudo de bom que foi esse estágio, realmente foi um dos meus estágios preferidos. Foi um estágio que realmente eu vi uma grande diferença, né, do que eu era antes
e do que eu consegui ganhar de habilidade depois do estágio. Realmente foi um estágio que fez muita diferença para mim. De uma pessoa que nunca tinha entubado na vida para alguém que agora é totalmente capaz de entubar uma via aérea fácil e que é capaz também de prever algumas dificuldades e saber como lidar diante de algumas dificuldades, né? Mas ainda, né, longe de ser uma expert, digamos assim. Mas eu acabei não comentando sobre a parte difícil desse estágio, né? Na última semana, que foi a semana que eu gravei esse vlog, eu confesso que eu já estava bem cansada, porque é um estágio que para você conseguir oportunidades, você tem que se expor, digamos assim, né? Você tem que ir, pedir, não ter medo de levar um não, porque apesar de eu ter conseguido muitas oportunidades, eu também levei muitos nãos. Então você tem que estar ali fazendo aquele network, digamos assim, né? Demonstrar proatividade, demonstrar interesse e pedir para fazer as coisas que às vezes dá medo de pedir. E isso no final do dia traz um cansaço que só quem experimentou sabe. Não parece cansativo falando assim, mas no final do dia é bem cansativo. E eu tava cansada, viu? Mas valeu a pena. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vlog. Se gostou, deixa o like aí. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.